A história de Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre III da Macedônia, é um dos fatos mais fascinantes e influentes da antiguidade. Ele nasceu em Pela, Macedônia, em 356 a.C., filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia. Desde cedo, Alexandre mostrou grande potencial como líder e estrategista, e recebeu uma educação excepcional com o filósofo Aristóteles como seu tutor. Quando Filipe II foi assassinado em 336 a.C., Alexandre, então com 20 anos de idade, ascendeu ao trono como rei da Macedônia. Ele rapidamente consolidou seu poder e logo partiu em uma campanha militar épica para expandir o seu império e seguir os sonhos de conquista de seu pai. A partir daí, em pouco mais de uma década, ele iria criar um dos maiores impérios que o mundo já viu. A primeira grande campanha de Alexandre foi contra os persas, liderados pelo rei Dário III. As batalhas de Issos, em 333 a.C., e Galgamela em 331 a.C., foram decisivas para a derrota dos persas e a queda do Império Aquemênida. Alexandre continuou sua marcha para o leste, conquistando territórios que abrangiam o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia e partes da Ásia Central. Alexandre não apenas era um líder militar notável, mas também mostrou habilidades administrativas ao fundar diversas cidades que levavam seu nome, a famosa Alexandria, ao longo de suas conquistas. Ele encorajava a assimilação cultural, adotando a cultura persa e permitindo que persas se tornassem membros de sua corte e exército. A busca de Alexandre por novas conquistas o levou além do território conhecido, chegando até o vale do rio Indo, atual Paquistão. No entanto, as campanhas cansativas, a resistência dos soldados exaustos e a saudade de casa fizeram com que a expedição chegasse a um ponto de exaustão. Os soldados recusaram-se a avançar ainda mais para o leste, e Alexandre foi forçado a recuar. Infelizmente, antes que ele pudesse consolidar seu vasto império, Alexandre morreu repentinamente em 323 a.C., com apenas 32 anos, em Babilônia, a atual Iraque. A causa exata de sua morte permanece um mistério, mas acredita-se que ele tenha sido vítima de malária ou envenenamento. Antes de mais nada, se inscreva no canal, pois sua inscrição é de uma enorme relevância. Nos ajude a crescer para que todos tenham um conhecimento mais acessível, nos ajude a compartilhar, obrigado. Uma breve ruptura no tempo. Vemos que ao longo da nossa história como humanidade, muitos acontecimentos se interligam de uma maneira ou outra com a Bíblia Sagrada, por se tratar de fatos e acontecimentos em momentos diferentes. Mesmo assim, vemos diversas referências de alguns personagens bíblicos que encontramos na história de grandes conquistadores, assim como Alexandre. Na Bíblia, o nome do rei Dário é mencionado em 2 livros do Antigo Testamento, Daniel e Esdras. É importante notar que existem vários reis com o nome Dário em diferentes períodos e impérios, mas neste contexto, nos referiremos a Dário, o Medo e Dário, o Persa. Daniel capítulo 5 nos versículos 30 e 31, diz: Nessa mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, de 62 anos, assumiu o reino. Nessa passagem, Dário, o Medo, sucede Belsazar como rei dos babilônios. Essa é a única menção a Dário, o Medo, no livro de Daniel. Esdras capítulo 6 nos versículos 1 e 2. Então, o rei Dário ordenou que se fizesse uma pesquisa nos arquivos da província da Babilônia, onde os tesouros eram guardados. E, em Ecbátana, a capital da província da Média, um rolo foi encontrado, no qual estava escrito o seguinte registro: No primeiro ano do rei Ciro, o rei decretou que este templo de Deus fosse reconstruído. Essa passagem faz referência a Dário, o persa, como um rei que sucedeu a Ciro, o Grande. Ele deu continuidade às políticas favoráveis aos judeus e permitiu a reconstrução do templo em Jerusalém. A comparação entre a história de Alexandre, o Grande, e os reis Dário mencionados na Bíblia envolve suas relações com os povos judeus. Enquanto Alexandre conquistou o Império Persa e tornou-se um líder benevolente e respeitoso em relação às culturas e religiões de suas terras conquistadas, os reis Dário são vistos em um contexto positivo para os judeus, permitindo a reconstrução do Templo de Jerusalém.
Enquanto Alexandre é lembrado por suas extensas conquistas, táticas militares brilhantes e visão de unificar as culturas grega e oriental, os reis Dário, mencionados na Bíblia, são notáveis por suas políticas favoráveis aos judeus e pela concessão de permissão para a reconstrução do templo, que foi um evento significativo na história judaica. Infelizmente, Alexandre morreu em 323 a.C., com apenas 32 anos, possivelmente devido à malária ou envenenamento. Seu império foi dividido entre seus generais, marcando o fim da era helenística. Referências importantes sobre sua história incluem a Vida de Alexandre, escrita por Plutarco, e Anábases de Alexandre, de Arriano. Esses relatos detalhados permitem que sua trajetória excepcional inspire e fascine as gerações futuras. Se inscreva no canal, agradecemos a sua presença em nosso canal, até breve.